Mateus 21, de 1 a 11. Diz assim o texto: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está em frente de vós, e logo encontrareis uma jumentinha presa, um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Isto então aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. E indo os discípulos, e tendo feito conforme Jesus lhes ordenara, trouxeram então a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho, pela estrada. As multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam alguns: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Palavra do Senhor. Amém. Uma vez mais, por que esse domingo leva esse título? Justamente por conta dessa narrativa que acabamos de ler. Este texto nos fala do dia em que Jesus entra em Jerusalém para celebrar a semana da Páscoa, para poder aí então ser recebido pelas multidões com ramos, com galhos de árvores, com seus mantos que eram estendidos pelo caminho. No entanto, para entender profundamente a Páscoa, nós precisaríamos voltar um pouquinho na história. Teríamos que voltar lá para Êxodo, porque é lá em Êxodo que nós encontramos uma narrativa que vai fazer todo sentido para essa passagem que a gente leu. É em Êxodo onde nós encontramos a narrativa do povo de Israel sendo subjugado pelo Egito e pelo faraó. Ou seja, depois de assumir uma posição de destaque a partir de José do Egito, a cada novo faraó uma nova opressão era imposta sobre o povo de Deus, de modo que a coisa começou a ficar insustentável. Cada novo faraó colocava mais, exigia mais, e o povo começou a ficar realmente escravizado, ficar numa situação muito complicada, a ponto de clamar a Deus por libertação: Senhor, a gente não aguenta mais. E é nesse mesmo livro de Êxodo onde nós encontramos a provisão de Deus, que chama Moisés para ser o líder, o libertador do povo. O Senhor o chama e diz: Moisés, diga para Faraó, deixa o meu povo ir. E Moisés então vai, só que a palavra é clara ao dizer que o coração de Faraó está endurecido. E por isso então essa ordem de Deus culmina nas 10 pragas. E acho que todo mundo conhece a história, mas a última tem todo o sentido e faz o link para a história que nós falamos. A última praga é a qual? Da morte dos primogênitos. Depois da dureza do coração de Faraó, Deus disse para o povo: Moisés, diga para o meu povo que cada família deve separar um cordeiro para si, um cordeiro que seja sem defeito, um cordeiro puro, o melhor que eles tiverem. Eles vão matar esse cordeiro e vão aspergir o sangue deste cordeiro pelos umbrais das suas portas das casas. E eis que quando eu ordenar o anjo da morte passando pelo Egito, a casa daqueles que estiverem sobre as portas, o sangue do cordeiro, o anjo saltará, o anjo pulará, não ceifará o primogênito, o primeiro filho. E assim acontece. Naquela noite o anjo da morte passa, e cada vez que ele encontrava nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, ele passava. Daí vem a palavra Pessar, em hebraico, passar de largo, saltar por. Pessar é a Páscoa hebraica. Como sabemos da história, todos os primogênitos, inclusive do filho do faraó, o primeiro filho do faraó, é ceifado. Deus cumpre a sua palavra, e a partir desse momento o povo de Israel é liberto.
Só que Deus dá uma segunda ordem para Moisés: a partir de agora, todos os anos vocês celebrarão a festa do Pessah. Uma vez ao ano vocês vão voltar para a terra de vocês, e uma vez ao ano vocês terão que subir até Jerusalém, e ali oferecer a festa do Pessah. Vão comer as ervas amargas, matar um cabritinho, comer, e se lembrar que o Senhor trouxe o livramento para vocês. O que eles não sabiam é que numa dessas festas, séculos mais tarde, o Senhor Deus traria uma nova surpresa para o povo. Aquele cordeiro que era individual, familiar, e que representava uma libertação única, uma morte física, encontraria agora a sua mais alta representatividade num cordeiro, conforme diz João, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é justamente numa dessas festas do Pessah que acontece o texto que a gente acabou de ler. O povo está tomando Jerusalém. O texto que acabamos de ler diz que havia uma enorme multidão. O que faziam eles ali? Estavam celebrando a festa do Pessah. Eles estavam ali celebrando, como de costume, cumprindo a lei, cumprindo a ordem de Moisés. E agora diz o texto que nesse momento Jesus entra. Uma parte da multidão o reconhece e começa agora a jogar pelo caminho ramos e palmas espalhados pelo chão. Outros tomavam os seus mantos e colocavam ao chão para que Jesus passasse e gritavam e clamavam: Hosana, Hosana, o filho de Davi, bendito ele que vem em nome do Senhor. Sem dúvida, queridos irmãos, haveria muita coisa para a gente falar sobre esse texto, mas, como de costume, eu gostaria de eleger 3 lições que o Domingo de Ramos nos ensina, que a Páscoa cristã nos fala. E dessas 3 coisas, a primeira delas é que a Páscoa nos ensina e nos convida a uma íntima comunhão com Cristo, a uma intimidade com Deus. Você poderia repetir isso, por gentileza? A Páscoa me convida a um momento de comunhão com Deus, de intimidade com o Senhor. Pastor, por que você fala isso? Em primeiro lugar, porque a Páscoa cristã é muito mais do que uma simples festa popular. Na verdade, é infinitamente maior do que todos os símbolos comerciais que a nossa cultura moderna agregou a essa chamada festa da Páscoa. Não há coelhos de Páscoa, não há ovos de chocolate, até porque, convenhamos, coelho não é ovíparo, ou seja, coelhinho não põe ovos, muito menos de chocolate, a menos que de alguma forma a gastronomia, a culinária se juntou à zoologia e forneceu um útero de cacau, porque do contrário é impossível que isso aconteça. Mas na festa popular vale tudo, como diria o Tim Maia, vale tudo, vale coelhinho, vale ovinho, vale um monte de coisas. E uma vez mais, eu não tenho nada contra os chocolates. Aliás, se alguém não gosta, pode trazer o seu para mim, que eu deixo você assim, sem problemas com o chocolate. Mas a questão é que esta festa é simplesmente a Páscoa popular. Não precisa nem mesmo ser cristão para celebrá-la. É a festa que come-se bem, que tem um momento de diversão. Mas essa não é a Páscoa cristã. Existe uma segunda dimensão da Páscoa, que é a Páscoa religiosa. Essa exatamente que lemos aqui. A Páscoa religiosa não passa de tradição. A Páscoa religiosa é aquela que faz com que as pessoas simplesmente participem de um culto, de um serviço, porque é costume, porque está no calendário litúrgico. De fato, é exatamente isso que acontece no texto. Essa multidão está ali porque está cumprindo uma agenda. Eles estão ali em Jerusalém porque era tradição estar ali. Mas a Páscoa de Cristo está muito distante de simplesmente cumprir uma agenda no calendário. E olha só que interessante, esse texto indiretamente nos fala que havia 2 tipos de pessoas, ou 2 grupos de pessoas aqui. O primeiro deles é esse que, mais uma vez, estava por pura tradição. É esse grupo que estava ali, havia chegado em Jerusalém para cumprir com o calendário e a exigência da lei mosaica. E a maior prova disso está no verso 10. Quando alguns perguntam, quando vem Jesus, quem é este? Ora, pois, se eles conhecessem, se ele fosse íntimo,
Eles não fariam tal pergunta, mas a pergunta quem é esse demonstra que havia muita gente em Jerusalém que não tinha a menor ideia quem era Jesus, não tinha relação alguma com ele. E o verso 11 parece falar de alguns outros religiosos que, ao responder, diziam: esse é um tal de profeta de Nazaré, Jesus que veio de uma cidadezinha. Mas esses também pouco conheciam a Jesus, senão de uma forma teórica. E aqui está o ponto, e também a dura realidade para todos nós. É possível, lamentavelmente, que nós façamos parte de alguns desses grupos que celebram a Páscoa simplesmente por celebrar, simplesmente para ter um momento de fã, de alegria, de ovinhos de chocolate, de surpresa, de comida gostosa. Mas isso está muito distante da Páscoa proposta por Cristo, porque a Páscoa, a lição que ela nos dá, número 1, é que Páscoa é comunhão, Páscoa é entrega, Páscoa é intimidade com Deus. E aonde está isso? Nesse outro grupo menor que o texto diz que cortavam as árvores, cortavam os ramos e estendiam para que Jesus pudesse passar. Esses, sim, sabiam quem era o Senhor. E com este ato eles declaravam aquilo que criam acerca de Jesus. Porque esse ato de cortar os ramos e colocar é uma tradição muito antiga. Aquilo que talvez tenha originado hoje os tapetes vermelhos das autoridades, das pessoas em destaque. Antigamente não se colocava o tapete vermelho, a alfombra. O que eles colocavam eram ramos, e era uma forma de dignificar a pessoa que queria passar. Esse cortar os ramos era uma forma de dizer: eu reconheço que tu és o rei, que tu és santo, que tu não podes pôr os teus pés na terra, sujar os teus pés. Essa era uma ação daqueles que reconheciam o reinado de Cristo, um reinado que estava acima dos homens. Não era um reinado político, não era um reinado social, era um reinado daquele que viria realmente reinar sobre o mundo, sobre o mal. É por isso que eles estendiam. Mas há ainda uma expressão mais profunda: aqueles que tomavam os seus próprios mantos e estendiam no chão. E aqui o sinal e a resposta é ainda mais profunda. Por quê? Porque o manto era algo muito pessoal. Diferente de apenas só reconhecer e cortar os ramos, o manto era a própria identidade. Era como hoje nós falássemos: eu sei qual que é a tua roupa. Essa roupa, na minha casa, a gente identifica: essa é do papai, essa é do Josh, essa aqui é da Andréia. Porque é algo que tem a ver com a nossa identidade. O manto, cada um tinha o seu, não era compartilhado. E agora está a coisa mais bela: ao tirar o manto e estender, o que eles estavam dizendo ali era algo muito profundo: Senhor, passa pela minha vida, passa sobre a minha intimidade, por favor, toca a minha intimidade. Era uma extensão da alma, era uma extensão do coração, era uma extensão da vida. Eles estavam dizendo: aqui está, Senhor, tudo que sou, passa pelos meus sonhos, passa pelos meus desejos. E então está aqui a primeira lição: a Páscoa pode ser, sim, uma simples celebração de festa popular para muitos. A Páscoa pode ser para outros o cumprimento de uma agenda. O que a gente vai fazer hoje? Não sei, é domingo de Páscoa, vamos até a igreja ouvir uma palavra bonita. Religiosismo, religiosidade, é possível, mas para os verdadeiros cristãos é a maior expressão de intimidade. A Páscoa me chama a uma intimidade com Deus, a uma comunhão, uma entrega. É uma oração dizendo: Senhor, por favor, tenha o domínio, passa pela minha vida, que todos os meus sonhos, todos os meus desejos sejam tocados por Ti. Que tudo aquilo que eu sou, que tenho, por favor, Senhor, passa por cima de mim, passa, Senhor, pela minha vida, pela minha intimidade. Por favor, revela-se, Senhor, revela-te a mim. Essa é a primeira lição da Páscoa. Porque do contrário, nós seremos apenas religiosos cumprindo a agenda. E sabe qual é um dos problemas que eu costumo dizer disso? É que a religiosidade pela religiosidade impõe tantas coisinhas, e algumas delas até tontas, como por exemplo a ideia de que a gente não pode comer carne na Páscoa. Esse não é o centro da minha mensagem, mas há muita gente que, quando você pergunta: e por que você não pode comer? Não, porque é Páscoa, é porque Jesus não quer que coma. Ao contrário, se tem alguma coisa que Jesus mais quis, é: esse é meu corpo e meu sangue, tomai e comei em memória de mim. Ou seja, a tradição nos leva a simplesmente cumprir coisas e praticar sem refletir, sem pensar. Mas a verdadeira intimidade com Deus nos faz se prostrar diante dele e reconhecer:
que Ele é verdadeiramente Rei dos reis, Senhor dos senhores, e não só do mundo, senão da minha própria vida, senão da minha intimidade. Essa é a primeira lição. Mas há uma segunda lição da Páscoa e do Domingo de Ramos que eu gostaria de compartilhar, que é de igual modo grandiosa. A Páscoa nos ensina a louvar e aclamar pela misericórdia de Deus. E isso porque o versículo 9 diz o seguinte: as multidões que precediam e as que seguiam clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito é ele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E eu não sei se já falei isso aqui, se alguma vez já compartilhei, mas Hosana é uma palavra hebraica, Hoshaná, é uma expressão de louvor, de adoração. Inclusive, alguns capítulos depois e alguns dias depois desse acontecimento, algumas crianças estariam no templo dizendo exatamente essa frase: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito ele que vem em nome do Senhor. E os fariseus que estavam lá sem entender ainda perguntavam para Jesus: o que é que essas crianças estão falando? O que é Hosana, Hosana? E Jesus diz: não sabeis, não lestes que da boca dos pequenos tirastes o perfeito louvor? De modo que sim, Hosana é uma expressão de louvor, mas atenção, é diferente de aleluia. Aleluia e Hosana são expressões de adoração, de louvor, mas aleluia é expressão de adoração por vitória, por conquista, por bênçãos. Eu recebi tal dádiva, aleluia. Eu conquistei a vitória, aleluia. Eu fui bem sucedido na batalha, aleluia. Aleluia é expressão de agradecimento, de louvor por conquista, sucesso, por felicidade, por alegria. Hosana não. Hosana é louvor e adoração por consciência de insuficiência humana. Hosana significa salva-nos, ó Deus. Tem misericórdia e me salva, me livra. Olha o que é que escreve o salmista no capítulo 118. Ó Senhor, salva-nos, nós te clamamos. Ele está dizendo: por favor, tem misericórdia de mim. E por que isso é importante? Porque o verdadeiro cristão não apenas louva a Deus com aleluias, com cantos bonitos, mas ele louva a Deus com uma alma que clama, que suplica, que se humilha e reconhece a sua necessidade da graça. Em outras palavras, o cristão não apenas louva a Deus quando tudo vai bem, quando há vitória e conquistas na vida. Ele louva a Deus quando ele reconhece a insuficiência humana, a sua incapacidade de poder fazer as coisas. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me, ó Deus. Esse é o louvor. Hosana é o louvor que nasce do quebrantamento, que brota do choro. É a adoração que surge da urgência e da necessidade de sermos salvos por Deus e diante de Deus. Ou seja, é a alma que clama: Senhor, me salva. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós precisamos muito mesmo de aprender a clamar Hosana, porque não precisamos apenas ser libertos do diabo que está do lado de fora. Salva-nos, ó Deus, desse diabo, desse vermelhinho. Salva-nos, ó Deus, de Satanás, das forças do mal ali de fora. Mas a gente tem que aprender a clamar também: Senhor, salva desse diabo que habita dentro de mim, desse mal. Porque é assim que Paulo diz: o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Quem aprende o significado da Páscoa aprende a clamar Hosana ao filho de Davi, o único que tem poder de nos libertar. O que esse clamor nos ensina é que aquele que pode gritar Hosana, clamar Hosana, está pedindo: salva-me, ó Deus, antes de tudo, de mim mesmo. Salva-me, ó Deus, do orgulho. Salva-me, ó Deus, da vaidade. Salva-me, ó Deus, da amargura, da inveja, da vida dupla. Salva-me, ó Deus, da religiosidade vazia. Mais do que nunca, irmãos, precisamos aprender o significado da Páscoa e clamar: Senhor, salva-me, porque eu não quero apenas dizer aleluia e cantar louvores ao teu nome quando há sucesso. Eu quero não apenas repetir letras e cânticos na igreja, sem saber me quebrantar, sem saber, ó Deus, me ajoelhar diante do Senhor e confessar que sem ti eu nada sou. Por isso, Hosana, salva-nos, intervém, vem me resgatar, vem me salvar, reina sobre a minha vida. Esta é a minha oração para cada um de nós também hoje. E em terceiro e último lugar, que esta é uma reflexão rápida,
Mas uma lição profunda, a Páscoa nos ensina também muito sobre a obediência e a rendição. E isso é interessante porque a Páscoa não fala apenas de celebração. Esse texto que lemos não fala apenas de ramos, não fala apenas de cânticos e aclamações da multidão. Esse texto nos fala exatamente da submissão, da entrega, da rendição e da obediência completa. E se nós olharmos com atenção, em toda a narrativa nós encontraremos a harmonia em torno desse tema. Eu começaria, por exemplo, apontando os próprios ramos e os mantos, que assim obedecem os donos que os colocaram no caminho, sem resistência alguma. Em outras palavras, eu não encontro nenhum ramo nessa história dizendo: eu não quero ser cortado, eu não quero ficar no piso não. Eu não encontro nenhum manto, nenhuma roupa dizendo: não, eu não quero ficar aqui. Elas simplesmente obedecem o desejo dos seus donos e estão exatamente onde eles queriam que estivessem. Alguém poderia dizer: pastor, mas essa é uma imagem muito simples, são objetos, são coisas inanimadas, embora eloquente, e por isso mesmo eles não podem optar por não estar ali. Esse exemplo dos ramos e dos mantos lançados no caminho são objetos apenas, sem vontade própria. Mas além dos objetos, o que nós encontramos é o reino animal se rendendo em obediência. Afinal de contas, o texto não fala das coisas apenas inanimadas. Fala de um jumentinho e uma jumenta que aceitam exatamente a proposta de Jesus para a vida deles. E se tem uma coisa interessante, acho que todo mundo sabe, é que se há um animal que é conhecido pela teimosia, é o tal do jumento. A gente fala: mas quando esse burrinho empaca, ele não vai, nada faz ele mudar de ideia. Mas esse aqui não. Esse aqui acata completamente a ordem que lhe foi dada. Esse jumentinho aqui mostra exatamente o valor precioso da obediência. E sem querer ser maldoso no meu comentário, sem querer ser leviano na minha colocação, tem gente que parece ser mais jumentinho do que esse jumento, porque não entende que obedecer a Deus é um privilégio, é bênção para nós mesmos, porque a teimosia nos leva para um caminho que não é de paz. Oxalá pudéssemos aprender com esse animalzinho a obedecer ao Senhor, porque a mensagem é muito simples. Ele estava ali para fazer aquilo para o qual o Senhor lhe havia ordenado. Colocou o seu serviço, a ordem e a disposição da vontade divina. Mas não eram só os mantos, os ramos, o jumentinho. Quando a gente olha para esse texto, o versículo 6 diz que os discípulos prontamente obedeceram o mandado do Senhor. Olha o que diz o texto: e os discípulos foram e fizeram exatamente como Jesus lhes ordenara. Ou seja, fico pensando que eu, talvez na posição de discípulo, ouvindo Jesus dizer: vai, vocês vão ali à aldeia à frente, vão encontrar um jumentinho, talvez fosse eu um discípulo a dizer: não, Senhor, de forma alguma, o Senhor não vai entrar no jumentinho não, vou arrumar um cavalo da melhor qualidade. Esses discípulos não argumentaram, não arguíram a Jesus, eles não discutiram, não negociaram, não disseram: Senhor, não faz o menor sentido isso, e se o dono ficar bravo, Senhor, vamos deixar para outra forma, a gente leva o Senhor. O texto diz que eles foram e fizeram exatamente como lhes fora ordenado. E eu volto a dizer, como nós precisamos aprender a obedecer completamente à vontade de Deus, sem argumentar, sem resistir, simplesmente cumprir com aquilo que Deus tem como vontade, com sinceridade, com desejo de agradar o coração do Pai. Cabe aqui uma aplicação muito direta para cada um de nós. Nós devemos obedecer a Deus nos seus mandamentos e decretos, porque isso agrada ao Senhor. Na verdade, o profeta Samuel escreve no capítulo 15, verso 22 o seguinte: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Eis então que melhor é obedecer do que sacrificar, e o atender à vontade dele melhor do que a gordura dos carneiros. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Samuel está dizendo aqui? Não adianta nada a gente oferecer os sacrifícios e desobedecer. Não adianta nada querer cumprir toda uma agenda de carneirinhos oferecidos e dedicados, sendo que a gente não cumpre a verdadeira vontade da palavra de Deus. E aqui por fim, se já não bastasse os mantos, os ramos, o jumentinho, os discípulos, entra aqui em cena o protagonista dessa história. Porque eu tenho que ser sincero, o protagonista, a peça principal, não é o jumentinho, nem os discípulos, nem o manto. É Ele, o Senhor da vida, o próprio Senhor Jesus Cristo, o protagonista, que entra em Jerusalém sabendo exatamente para onde vai, caminho da cruz, vai em direção ao sofrimento, ao sacrifício, e Ele mesmo diz o seguinte em João 6,38: eis que eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Portanto, uma vez mais, aqui está a terceira e última lição da Páscoa e deste domingo de Ramos. Se alguém quiser agradar a Deus, tem que obedecer a sua palavra. A Páscoa cristã é muito mais que uma simples liturgia, é muito mais do que uma festinha, é muito mais do que ovinhos de Páscoa. A Páscoa cristã é um convite para que a gente se derrame na presença de Deus e diga: Senhor, toma conta da minha vida, de tudo que sou e tenho. Passa por mim, Senhor, e tenha o domínio completo. A Páscoa é um convite para que eu reconheça o senhorio dele, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas não apenas nas extremidades, que Ele seja Senhor da minha vida, porque do contrário, a gente cantaria falsamente aqui na igreja, religiosismo, religiosidade. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão. É preciso colocar isso em prática. É preciso na prática, no dia a dia, no cotidiano, dizer: Senhor, que não seja a minha vontade que seja estabelecida, mas a tua. Reina sobre os meus desejos, reina, Senhor, sobre as minhas tendências, reina, Senhor, sobre os meus pecados, por favor. Passa por sobre mim, lava-me. A Páscoa me chama, me convida, nos convida a um clamor sincero, não apenas de aleluia pelas vitórias, mas um louvor diante das nossas derrotas, das nossas necessidades mais profundas da alma. A Páscoa nos convida a clamar cada dia: Hosana, salva-me, Senhor. A Páscoa nos convida a uma obediência diária, contínua com Deus, completa, não parcial, uma entrega total. A Páscoa nos convida a olhar para o protagonista dessa história, a Jesus, que sendo Filho de Deus, renunciou e disse: eu não venho aqui fazer a minha vontade, mas a do Pai que está nos céus. Que de fato seja uma feliz Páscoa para você. Que esse primeiro domingo da Semana Santa possa apontar a nossa visão, o nosso coração, os nossos desejos para o próximo final de semana, o Viernes Santos dos Hispanos, a Sexta Santa, o sábado de silêncio e de aleluia, o domingo de ressurreição, porque a verdade é: nem a morte pôde deter o nosso Senhor, Ele está vivo. A Ele seja a honra e a glória. Amém. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite.